Graça, paz e misericórdia da parte de nosso Deus e Pai, do nosso Senhor Jesus Cristo e do Espírito Santo. Seja muito bem-vindo na nossa quinta aula do curso Estudos no Breve Catecismo de Westminster, aqui do Ministério Cinco Solas. Eu me chamo Eduardo Freitas e estou sempre no ombro de gigantes. Como você já sabe, nós estamos aqui na aula de número 5 e nós estamos estudando o Breve Catecismo de Westminster. Então eu espero que esteja sendo muito proveitoso para você essa aula. Na realidade, o curso todo, porque para mim está sendo maravilhoso ministrar esse curso para vocês, porque também me obriga a aprender muito, a estudar muito a palavra de Deus, que sempre é não só um dever de todo cristão, mas deve ser um prazer também nosso. Sem mais delongas, vamos à nossa aula de hoje. Há mais de um Deus? Hoje nós iremos estudar a pergunta de número 5 do Breve Catecismo de Westminster. Há mais de um Deus? Muitas pessoas de outras religiões, às vezes até auto-intitulando-se inclusive de cristãs, acusam os crentes bíblicos de adorarem a mais de um Deus. Por exemplo, as Testemunhas de Jeová, os Mormons, que se dizem cristãos, nos acusam de adorarmos a mais de um Deus. Os próprios espíritas, vejam só, eles também se dizem cristãos e nos acusam de adorarmos a mais de um Deus. E também outras religiões, até de raízes abraâmicas, como por exemplo os muçulmanos e os judeus, também nos acusam a adorarmos a mais de um Deus. E são acusações falsas. Nós percebemos que isso principalmente ocorre por conta de um entendimento equivocado das Santas Escrituras, em especial por uma leitura deturpada, distorcida, não compreendida no que concerne à santa doutrina da Trindade Divina, que é o que nós iremos estudar um pouco mais a fundo hoje, a Trindade Divina. A resposta é um sonoro não. Nós cristãos cremos em apenas um Deus. O mesmo Shema Israel que os judeus recitam, nós recitamos também, até porque nós somos o novo Israel, pela fé, descendentes de Abraão, já que a filiação, já que o povo de Deus vem não por consanguinidade ou por nascimento em um território, mas os da fé são os filhos de Abraão. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Deuteronômio capítulo 6, versículo 4. Aqui, Paulo também vai nos ensinar que há somente um Deus. Em 1 Coríntios capítulo 8, versículo 4, nós temos: no tocante à comida sacrificada a ídolos, sabemos que o ídolo de si mesmo nada é no mundo e que não há senão apenas um só Deus. Apenas um só Deus. Nós cristãos reformados, nós cristãos bíblicos, tradicionais, históricos, cremos apenas em um só Deus. O cristianismo é a religião das Escrituras Sagradas. Nós cremos no Deus que se revelou progressivamente na Bíblia. As Escrituras Santas, elas são a palavra de Deus. Por isso, elas não podem errar. Elas têm a natureza infalível. Elas são inerrantes. A palavra de Deus é inerrante e infalível. De onde vem essa acusação de que
nós adoramos a mais de um Deus? Vem no desconhecimento ou na má-fé daqueles que conhecem, na distinção que a filosofia faz de essência e de personalidade, que são duas coisas diferentes. Como disse, em filosofia, nós temos o chamado estudo das essências. Em essência, o Senhor Deus é um, apenas um. A essência divina é una, única. Não há contradição alguma quando afirmamos que Deus em essência é um. Dessa afirmação, ou seja, que Deus em essência é um, que nós fazemos tradicionalmente, é nossos símbolos de fé, outras pessoas mal intencionadas ou desconhecedoras do estudo das essências em filosofia nos acusam de contradição, pois nós cremos na Trindade, mas a Trindade, ela não retira a essência una de Deus. Não há contradição. Note que nós respondemos que em essência Deus é um. Ocorre que também as Escrituras, que são a palavra de Deus, como nós vimos acima, que não podem errar, não podem falhar, elas mesmas, as Escrituras, nos apontam um Deus que subsiste em três pessoas completamente distintas, pessoas. Ou seja, dizemos que Deus, quanto à sua essência, é um, mas quanto ao número de pessoas, a Bíblia nos ensina que Deus subsiste em três pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. Seria uma contradição se nós disséssemos que Deus, em essência, é um e três, mas ele não é. Seria uma contradição se nós disséssemos que em personalidade Deus é uma pessoa e três pessoas ao mesmo tempo. E nós não fazemos isso. Nós somos uma religião racional, sim. O nosso culto é racional, portanto, a nossa religião é racional. Não pode haver contradição. Muito pelo contrário, nós respeitamos tranquilamente o estudo das essências na filosofia. Ou seja, em essência, Deus é um, mas quanto à personalidade, ele subsiste em três pessoas, e nisso não há contradição alguma. Só há um Deus verdadeiro. Jeremias 10:10. Mas o Senhor é verdadeiramente Deus. Ele é o Deus vivo e o Rei eterno. Do seu furor treme a terra, e as nações não podem suportar a sua indignação. Só há um Deus, é o Senhor, é o Deus vivo, é o Rei eterno. Não há mais de um Deus. Ao contrário do que dizem que somos o Homo sapiens, na realidade nós somos por natureza religiosos. Nós somos, como bem acertou Calvino, nós somos homos religiosos. Nós nascemos assim, todos nós, sem exceção alguma, nós temos a convicção no íntimo do nosso ser, ainda que nós não admitamos que existe um Deus Criador, Todo-Poderoso, nos mais altos céus. A própria revelação natural que nós observamos nas ciências, a imensidão do cosmos, os seus bilhões de estrelas, a complexidade da vida, dos sistemas, dos nossos órgãos, escancaram para nós a existência de um Deus Criador poderosíssimo. Ocorre que esse Deus, que é triuno, como nós dissemos, santíssimo, justo e misericordioso, ele não se revela apenas na natureza. Na natureza ele se revela para nos tornar indesculpáveis. Porque mesmo em virtude da complexidade da criação, o homem não adora e serve a Deus como ele quer e merece ser adorado, cultuado e reverenciado. Porque é Deus que escolhe como quer ser adorado. E ele revelou isso aonde? Ele revelou isso nas Escrituras Sagradas. São as Escrituras Sagradas, a revelação de Deus especial
para o fim de salvação do homem, que é onde nós encontramos como nós devemos adorar esse Deus. O Deus verdadeiro, vivo e rei eterno só pode ser encontrado na Bíblia. As outras religiões, as falsas religiões, que na realidade é apenas uma religião falsa, todas as demais religiões, elas vêm da mesma raiz da falsidade da religião, a religião humanista, a religião que parte da criação do ser humano, e não uma religião teológica verdadeira que parte do conhecimento de Deus, que se revela na Bíblia. Todas essas religiões cultuam um falso Deus, ainda que com sinceridade no seu erro, na sua própria arrogância de querer criar um Deus à sua própria imagem e à sua própria semelhança, como um homem. O único Deus verdadeiro, João 17,3, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviastes. Observa como Jesus nos ensina que só há um único Deus verdadeiro, e Jesus nos apresenta a vida eterna. O que é a vida eterna? O que é glorificar a Deus e ter gozo nele eternamente? Isso é a vida eterna. E como nós conseguimos isso? Conhecendo ao único Deus verdadeiro, conhecendo a Jesus Cristo, Filho bendito do Pai. Notem, Pai e Filho. E essas verdades estão expressas somente nas Santas Escrituras, que entendemos salvificamente por obra do Espírito Santo e foram escritas por inspiração do Espírito Santo. Observe a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, 3 pessoas, um só Deus em essência. Há mais de um Deus? Há só um Deus, o Deus vivo e verdadeiro. Há só um Deus, o Deus vivo e verdadeiro. Portanto, as perseguições, os momentos de escuridão, as lutas que nós passamos por conta dos nossos pecados, a morte que nós sofreremos se o Senhor não voltar antes, e a separação que nós estávamos por nossos pecados antes da regeneração do Espírito Santo, só puderam ser efetivamente vencidas em maior ou menor grau por meio da história da redenção, no decorrer da história da redenção até a glorificação na Nova Jerusalém dos eleitos filhos de Deus. Isso nos é revelado somente pelas Escrituras, que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos é a tua palavra, diz Davi no Salmo 119, versículo 105. Nós vamos passar por perseguição, escuridão, luta. Infelizmente iremos até pecar, iremos até morrer. Antes de Cristo estávamos separados de Deus, mas agora não. E tudo isso nós aprendemos por conta das Escrituras Sagradas, que a palavra de Deus é infalível e inerrante e nos ensina que há só um Deus, o Deus vivo e verdadeiro, em essência apenas um Deus, mas em personalidade subsistindo em 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E o que farei agora? Você deve saber responder quando lhe acusarem indevidamente de adorar a mais de um Deus. Quando perguntarem para você quantos deuses os cristãos acreditam e servem, você responda prontamente: nós cristãos acreditamos e servimos ao único Deus verdadeiro, o soberano Deus da Bíblia, que em essência é um e subsiste em 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Aprenda essa distinção filosófica do estudo das essências. Em essência, Deus é um.
Em personalidade, Deus é 3 pessoas. Note, ele não é 3 deuses. Ele é 3 pessoas. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Meus amados, minhas amadas, espero que tenham gostado desta aula. Espero que estejam aproveitando o curso. E hoje tivemos uma novidade. Eu estou aqui sem o vídeo. Quando eu digo vídeo, eu estou sem a minha imagem, porque eu estou fazendo uma pequena reforma aqui no meu local onde eu faço a gravação, para de repente fazer um cenário melhor para vocês. Isso não significa que posteriormente nós teremos a minha imagem para vocês ficarem olhando aí quanto eu sou feio, ou não a teremos mais, depende. Para mim é mais cômodo fazer sem a imagem, né? Porque eu não me preocupo com o cenário, mas eu posso colocar o cenário de vez em quando também. Vamos ver o que vai acontecer. E também quero que vocês digam se está sendo proveitoso lá no chat de bate-papo da nossa matéria, da nossa aula, do nosso curso. Me respondam se vocês estão gostando do conteúdo do podcast, onde eu faço a leitura da Bíblia, dos versículos da Bíblia pertinentes a essa aula, para ver se nós continuamos. Porque se vocês disserem que é repetitivo, eu fico apenas realmente com a videoaula e com a apostila. Aí eu deixo de fazer o podcast. Mas se vocês quiserem também o podcast, eu faço, não tem problema algum, tá bom? Eu vou esperar a resposta de vocês. Se vocês ficarem calados, é sinal que tanto faz, portanto eu não vou fazer mais os podcasts. Mas se uma pessoa disser que quer os podcasts, eu vou me esforçar para fazer os podcasts, tá bom? Fiquemos com Deus, que o Senhor nos abençoe e até a próxima aula, se Deus quiser.